Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós, amém? Irmãos, vamos então dividir em classes, né? Cada um pode acompanhar seu professor. Nós, só informando os irmãos, quem não conhece, ou não teve ainda a oportunidade de conversar com nosso irmão diácono Raimundo, né, que fez a oração. Raimundo, ele é diácono lá na igreja presbiteriana Betel, em Feira. Ele tem família aqui, construiu uma casa, está no processo, já está morando na casa, está fazendo alguns detalhes lá para concluir, e já há uma conversa com a igreja Betel. Já conversei com o pastor, ele está sabendo, e Raimundo está no processo da gente pedir a carta dele para a nossa igreja, certo? Então, já é um irmão veterano aí, presbiteriano, gosta muito de trabalhar com o PH, então os irmãos já podem se aproximar do nosso irmão, né, abraçá-lo. Questão de trâmite aí, logo mais teremos a carta do nosso irmão. Irmãos, vamos começar a nossa classe aqui. Nós vamos começar hoje um novo capítulo da Confissão de Fé, que é do casamento ou do matrimônio. Nós vamos falar sobre o matrimônio, né? Também aí a todos os já casados, conhecer, né, mais ainda a nossa doutrina, aqueles que estão se preparando para o casamento, né, e especialmente dedicar essa aula aí, né, prefeito Marcos? Já vou dar instrução aqui para eles, né, em público aqui, e então já vão, né, se preparando aí para fazer o seu pacto diante de Deus. Na verdade foi feito já o pacto, né? Eles já estão casados. Mas a instrução que é dada lá no cartório não é instrução bíblica, né? Não é aquela coisa meio assim, que eu estava lá presente, são namorados, agora eternos namorados, né? Algumas coisas lá que a juíza emitiu lá suas orientações, né, para os nossos irmãos lá. Então é isso. Então vamos orar antes de começarmos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, queremos te agradecer por mais um dia, poder bendizer ao teu nome, por estarmos aqui reunidos na tua santa presença, sabendo que o Senhor preparou esse momento, sabendo que o Senhor reina, os teus decretos se cumprem na terra, o Senhor tem toda a autoridade, Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. E o Senhor mesmo deixou a tua igreja aqui, cada um de nós, para publicamente te adorarmos no teu dia, também glorificarmos o teu nome, nos submetendo à tua palavra, às orientações. Abençoa esse estudo, ó Pai, que o Senhor nos dê graça, iluminação, que nós estejamos aqui atentos e que apenas aquilo que emana da tua palavra, aquilo que é bíblico, venhamos acatar e nos submeter, e nos ajuda a examinar, ó Deus, atentamente as instruções e também aquilo que for do Senhor, que nosso coração venha com alegria também acatar e receber como do Senhor. Assim nos abençoa cada um dos alunos aqui da classe, abençoa o teu povo na terra, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então um novo capítulo, o material, a nossa confissão de fé, é o nosso livro base de pesquisa, né? No caso o livro mesmo base é a própria Bíblia, mas temos aí auxílios. Então nós vamos começar lendo o texto bíblico em Mateus 19, do 4 a 6, Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, do verso 4 a 6. Esse texto aí, irmãos, os fariseus estão perguntando a Jesus sobre o divórcio, se é lícito divorciar por qualquer motivo. E aí o Senhor Jesus repete Gênesis, o relato da criação, e argumenta sobre essa instituição de Deus que é o casamento. Mateus 19, de 4 a 6, Jesus falando. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher,
e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então essa é a instrução aí do Novo Testamento, e há outros textos, claro, falando sobre o casamento. Irmãos, então, no capítulo 24 da Confissão de Fé, na seção 1, nós vamos ver aqui a seção primeira do capítulo 24, do matrimônio e do divórcio. A Confissão de Fé explica assim a palavra de Deus. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Então, aí é o texto confessional, nós vamos caminhar então aí nesse texto. Antes de entrar em detalhes, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender esse assunto a partir da perspectiva de Deus, da Bíblia. Porque, como eu falei, nós estamos vivendo numa sociedade que não é mais cristã, é pós-cristã. Se é que já foi cristã, verdadeiramente cristã em algum momento, nós vivemos num mundo secularizado, um mundo paganizado, que tem uma perspectiva sobre o casamento completamente diferente da perspectiva de Deus, da Bíblia. Então, nós, a igreja, temos que ter cuidado para não sermos influenciados por essa visão do matrimônio, piadas jocosas, depreciações, o entendimento mesmo que não é para a vida toda, que por qualquer motivo divorcia. Tudo isso é um pensamento mundano, secular, humanista, que tem adentrado na igreja, e nós precisamos ir à Escritura para entendermos mais sobre o casamento. O casamento, então, é uma instituição criada por Deus, é um pacto estabelecido pelo propósito de Deus para a sua glória. Muita gente acha que não tem casamento lá em Gênesis. Tem sim. Não havia um juiz, um pastor. O próprio Deus trouxe Eva para Adão, e ele celebrou ali aquela união daquele primeiro casal. Então eles estavam unidos numa relação de matrimônio, sim, de casamento. Então lá, logo no princípio, ao criar macho e fêmea, homem e mulher, Deus criou macho e fêmea já com esse propósito. Esse é um ambiente natural em que vivemos. O casamento já é assim, por isso que Deus fez um homem e uma mulher. É por isso que, em geral, nasce a mesma quantidade de homem do que mulher. Se tiver uma diferença, é muito pequena. O que causa, às vezes, essa disparidade, às vezes, são as guerras ou a taxa de mortalidade dos homens. Mas a própria ciência aí, ela reconhece que há uma taxa muito semelhante de nascimento de homens e mulheres. Então, essa é uma ordenança do Senhor que foi exaltada de maneira extraordinária através da obra de redenção. Então, o casamento, que é o matrimônio, o santo matrimônio, ele aponta para realidades maravilhosas. Cristo e a igreja, é uma ilustração belíssima, é um lugar, o casamento é um lugar de serviço, de amor, de tantas coisas que Deus planejou. Então, o casamento é um presente de Deus para a raça humana. O casamento é regulado pelos mandamentos de Deus. Então, não há um silêncio na Bíblia sobre o casamento. Não é do jeito que eu quero, ou que você quer, não é do jeito que nós queremos. O casamento está debaixo da lei de Deus, do mandamento de Deus. Há princípios que governam o casamento. E hoje, no mundo aí em geral, e até mesmo os cristãos, ignoram esses princípios, ou desejam ignorar, apostasia. As pessoas sabem da existência da Bíblia, elas sabem do cristianismo, dos padrões de Deus, mas elas não querem mais. Há um movimento consciente, contrário ao padrão de Deus para o casamento. E isso está aí no mundo com muita força, e nós, se não tivermos cuidado, podemos estar dentro da igreja, sermos cristãos,
e termos uma visão secularizada do casamento. Termos uma visão completamente não bíblica sobre o casamento. Então, nós precisamos examinar biblicamente essa questão. Então, o Senhor determinou, em primeiro lugar, veja que a confissão começa falando que o casamento é entre um homem e uma mulher. O Senhor determinou quem é que pode contrair matrimônio de modo válido. Não adianta o caboclo querer casar consigo mesmo, com pé de bananeira, o pessoal está casando aí com tudo, né? Com animais, ou gente casando com boneco, né? Não, gente, é muito ruim conviver com, então eu vou pegar um boneco de plástico aqui, vou me casar com um boneco de plástico e dar menos trabalho. Então as pessoas estão pensando assim. Acham que casamento é o que elas quiserem que seja. Família é o que elas quiserem que seja. Família. Ignoram completamente o que é que a Bíblia diz sobre o casamento. Então, Deus criou o casamento. Leia direitinho lá, se você tem dúvida, ore, leia Gênesis. Está lá o matrimônio, lá, não está desenvolvido, como nós temos hoje. É claro que houve momentos na história que não tinham autoridade ali para efetuar o casamento, e as pessoas entraram em aliança sem uma presença de uma autoridade civil ou religiosa, mas isso não é regra. A regra é que Deus ele estabeleceu o casamento, ele era o princípio de autoridade ali, e hoje ele é representado pelo Estado e pela Igreja. Geralmente é pelo Estado hoje, né? E a Igreja às vezes do Estado. A Igreja faz esse trabalho também no casamento religioso com efeito civil. Então, quem diz quem é que pode casar é Deus. E Deus disse que tem que ser um homem e uma mulher. É um homem e uma mulher. Deus também diz quando é que pode dissolver de maneira lícita. Não é que Deus criou o divórcio, mas Ele regulou. Há casos lícitos que a Bíblia estabelece, muito específicos, e que não são liberação para separar por qualquer motivo. Casos de adultério, deserção obstinada, que a nossa confissão trabalha e nós devemos ver mais na frente. Então Deus regula essas coisas. A nossa aula de hoje não é sobre o divórcio, mas segure aí, né, ore, é um tema polêmico, difícil, né, se abra a aprender a considerar essas coisas. Causa muito alvoroço, né, esse tema também do divórcio, mas não é o nosso tema de hoje, certo? Então a confissão de fé diz: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Então a confissão, a partir da Bíblia, pega alguns princípios. Um homem e uma mulher. Não pode ter mais, um homem ter mais de uma mulher ao mesmo tempo, e nem uma mulher mais do que um homem ao mesmo tempo. Qual é o primeiro princípio aí, então, que a confissão de fé traz? É o princípio da monogamia. O casamento cristão, o casamento bíblico, em primeiro lugar, e o casamento cristão, ele é monogâmico. Um homem e uma esposa, ou uma esposa e um homem. Não há espaço para bigamia ou poligamia. O que é isso? O que é bigamia? Bigamia é um homem ter duas mulheres, uma mulher ter dois homens. Poligamia, um homem ter 3, 4, 5 mulheres, ou uma mulher ter 3, 4, 5 homens. Não pode, não há espaço para isso, né, no casamento cristão, bíblico, segundo a palavra de Deus. Então Deus criou a humanidade macho e fêmea, e logo uniu o primeiro homem e sua primeira mulher, e a primeira mulher, não sei se Adão ficou viúvo, casou de novo, mas eu acho que não. Então ele uniu o primeiro homem e a primeira mulher numa aliança. Então já foi criado para esse propósito, irmãos. Deus criou ali como um paradigma, um modelo, um homem e uma mulher. Deus poderia ter criado um homem e duas mulheres já de cara? Então aqui, Adão, você vai vou dar 2 auxiliadoras aqui para você. Ou ele poderia ter criado uma mulher e 2 homens? Não, um homem só para cuidar de você é pouco, vou lhe dar 2 para cuidar de você. A gente não sabe se poderia, porque a gente não conhece todos os mistérios de Deus, mas a princípio
Deus criou um homem e uma mulher porque Ele é soberano, Ele quis, e era esse o propósito do casamento, e isso aponta para Cristo e a igreja. Então, mas tecnicamente, em termos de criar, em tese, Deus poderia ter criado dois Adãos, né? 2 homens ou 2 mulheres, mas Ele não quis. Ele criou um homem e uma mulher que são, de certo modo, iguais, mas são diferentes. São iguais na natureza, na questão da humanidade, são iguais, mas são diferentes. Deus quis e estabeleceu papéis, ordem nesse casamento, onde não há uma relação nesse sentido de papéis de igualdade. Há uma relação de igualdade na questão da natureza humana, né, que ambos são a imagem de Deus, mas há papéis, há características diferentes. Então, se não fosse diferente, seria 2 homens ou 2 mulheres. Não, há espaço sim para a diferença. A masculinidade, a feminilidade, há espaço. É só você observar lá na criação original que você vai ver que tem espaço sim. Tem a base da igualdade de natureza, mas há espaço para características que complementam, que se apoiam, né, mutuamente, o homem cuidando da mulher, a mulher auxiliando o homem, e assim por diante. As escolhas das palavras da Escritura não são aleatórias. Irmãos, para nós, cristãos, a Bíblia ela é inspirada, é a palavra de Deus, não é por acaso. Cada palavrinha ali tem um propósito. Então, por exemplo, por isso deixa o homem pai e mãe. Até mesmo antes do casamento, veja a linguagem. Por isso deixa o homem pai e mãe. O texto bíblico ele já está lhe dando um modelo de família. O homem deixa o quê? 2 pais, 2 mães, um pai e 3 mães, uma mãe e 2 pais? Não, deixa o homem pai e mãe. Claro que às vezes acontece de você ter alguém que você considera pai ou mãe, o casamento, a gente sabe que pode acontecer essa coisa afetiva, né? Mas a família ali, original, antes da queda, o padrão deixa o homem pai e mãe. É um pai e uma mãe. Nas tribos aí, né, indígenas, a poligamia, todo mundo é pai de todo mundo é mãe. Inclusive no manifesto, se eu não me engano, eu já dei uma lidinha, acho que no manifesto comunista, o padrão deles de família era acabar com isso. Todo mundo é pai de todo mundo é mãe de todo mundo. Essa é a ideia do mundo. O seu filho não é mais seu, é de todo mundo, é da comunidade, é do coletivo, é do Estado. Então, isso é um ataque à família cristã, bíblica, tradicional. Isso é um ataque. Não, há uma ordem ali, há um pai e uma mãe. E deixa o homem pai e mãe para se unir à sua mulher. Então, essa escolha aí não é aleatória, deixa o homem pai e mãe. Essas palavras enfatizam um número adequado para um casamento. Esse é o casamento original. Jesus, quando é questionado sobre o divórcio, ele volta para Gênesis. Ele diz, é por isso que Deus disse lá no princípio, deixa o homem pai e mãe. Um par parental deve consistir de um pai e uma mãe. Esse é o par parental, é a família, é um pai e uma mãe. Ordena-se que o casamento ocorra entre um marido e uma esposa. Então hoje as pessoas elas não querem mais, elas já querem entrar às vezes no casamento, às vezes já com o relacionamento aberto, já com permissão, né? Ou então assim, mesmo que não consulte a outra parte, muita gente entra no casamento pensando, não, já estou aqui com essa pessoa, mas não tenho a visão, perspectiva de que é monogâmico e que Deus, nós vamos ver, isso é pecado e que é abominável diante de Deus, esse tipo de... Isso é adultério, né? Na verdade, a pessoa casar e ter outros relacionamentos fora do casamento. Então é um par. Casamento entre um homem e uma esposa. Essa é a vontade de Deus. As pessoas quero saber a vontade de Deus para a minha vida, e quer uma revelação. Deus quer que, se você ficar solteiro, viva como solteiro de modo puro, casto.
busca a santidade. Se você casa, é um homem e uma mulher. A castidade do casamento, ser contente, o homem ser satisfeito com uma mulher, a mulher ser satisfeita com um homem, com seu homem e no caso, o homem com a sua mulher. Então, não dá para agradar a Deus, não tem como de outra maneira. Não tem como. Irmãos, isso aqui que a gente está vendo pode parecer óbvio, mas você sabe que a partir da Bíblia dá para tirar todo tipo de heresia, né, da Bíblia. Alguém pode pegar a Bíblia e dizer, não, pode sim, poligamia. A gente vai falar aqui mais na frente, né? Os patriarcas eram. E eu acho que tem seitas aí que aceitam a poligamia. E se você não tiver uma aproximação sadia da Bíblia, dá para embasar que não precisa casar na igreja, ou no cartório, no papel, que pode ser polígamo, porque lá os patriarcas tinham isso. Então, assim, a partir da Escritura, parece óbvio para nós, mas a partir da Escritura, não duvido nada que já surgiu e que possa surgir alguma igreja, alguma seita, que comece a dizer, não, rapaz, pode ser poliamor, pode ter vários, e pode acontecer, mas nós temos uma leitura bíblica, né, uma interpretação que não abre espaço para esse tipo de interpretação, né, de coisa. Então, é assim que agradamos a Deus, né? Sendo fiéis, obedecendo ao seu padrão. O Senhor poderia ter criado várias mulheres e ter as dado para Adão, ou 2 homens, 2 mulheres. Eu coloco isso aqui como uma cogitação, não é que eu acho que isso seja possível, né? Mas o fato é que Deus fez um homem e uma mulher. Deus criou a humanidade macho e fêmea e logo uniu numa aliança matrimonial. Já foram criados com esse propósito. O outro princípio é deixar e unir-se. Isso foi estabelecido na criação e continua em toda a Bíblia. Então, no casamento há um princípio de deixar pai e mãe e unir a sua mulher. Uma nova família surge. Às vezes isso é geográfico, às vezes nem é tanto geográfico, mas há um deixar e unir-se. Deixa aquele núcleo familiar, um novo núcleo surge dali. Voltando a falar um pouco da poligamia, o primeiro a introduzir a poligamia foi Lameque, um filho de Caim, um descendente da serpente. Depois, no Antigo Testamento, nós vamos continuar a leitura, e nós vamos ver que os patriarcas e outros homens piedosos praticaram, né? E aí isso talvez nos confunda. Poxa, né, o pai da fé, Abraão, os seus descendentes, né, Jacó, e Isaac e Jacó, no caso, né, não lembro se Isaac, creio que não, no caso Jacó praticou a poligamia, né, e como é que nós entendemos isso? E aí talvez pode vir, porque esse povo era crente, pessoal, irmãos, eram pessoas piedosas, e viviam na poligamia. Por que que os crentes, né, essas pessoas do Antigo Testamento tiveram várias esposas? Em primeiro lugar, veja que Jesus volta para Gênesis. E não há nenhuma sanção de Deus, não há parte nenhuma na Bíblia, Deus sancionando a poligamia. Você não vai encontrar na Escritura isso. A poligamia é contrária ao plano original e à luz da natureza. Pessoas, mesmo sem a Bíblia, observando a poligamia, vão ver que isso não é natural, não é bom, não deveria ser assim. Então a poligamia é contrária à instituição divina e à lei da natureza. E tudo indica o que acontece ali no Antigo Testamento é a paciência de Deus, a longanimidade de Deus durante aquele período. E que essa prática do povo de Deus não anula o princípio original, que é retomado no Novo Testamento, e que os apóstolos, a igreja, lá nas cartas pastorais, na escolha de presbíteros, diz que seja marido de uma só mulher. Esse é o padrão, é o modelo. O presbítero na igreja, o ancião da igreja, o presbítero docente, regente, ele é padrão dos fiéis. Então, assim, ele deveria ser alguém num casamento monogâmico, se casado, marido de uma só mulher. Então, percebam que
à luz do princípio original lá de Gênesis, do começo, e à luz do Novo Testamento, esse é o padrão, e não há sanção de poligamia, o que há, tudo indica, é a paciência de Deus. Então, isso aqui também, irmãos, gera uma reflexão para a gente. Perceba que uma prática de pessoas piedosas, como os patriarcas, Davi teve várias mulheres, Salomão, o fato desses crentes, a igreja, Deus ter tido paciência com esses irmãos do passado, não quer dizer que eles estavam certos. Chega no Novo Testamento, Deus volta a afirmar o princípio, ou seja, a prática ali deles não anulou o princípio original. O princípio de Deus continua. Houve uma tolerância ali, uma paciência de Deus, de alguma maneira, e agora no Novo Testamento, com os apóstolos, fica claro que esse é o padrão. Então, nós temos que ter uma leitura total, completa aí da Bíblia. Esses mandamentos lá de Gênesis não eram apenas para o casal original, mas visavam as futuras gerações. Muita gente vai dizer assim, ok, estava lá, mas isso é lá na antiguidade, isso é atrasado, é retrógrado, isso é para aquela cultura, um homem e uma mulher, não dá, não tem como, vão dizer, não tem como viver um homem e uma mulher, as pessoas não vão ser felizes, vão precisar trocar depois de um tempo, não vai durar muito. As pessoas vão argumentar que isso é coisa antiga, que a Bíblia é um livro antigo, que falava para outra cultura, mas não, irmãos. Esse princípio é para todo o tempo, é para nós hoje. Agora, a monogamia na história do mundo, ela foi pouco praticada, certo? Ela foi pouco praticada. Mas o princípio é esse. Quer ver outro texto que fala desse princípio? Abra em Malaquias 2, 13 a 16. Malaquias 2, 13 a 16. Diz assim, Malaquias 2, 13 a 16. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? O povo estava se divorciando. Aí Deus diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Agora veja aí o que ele vai dizer no 15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, porque somente um, porque ele buscava a descendência que prometera. Esse um aí é o casal unido. Não fez o Senhor um, dos dois fez um. Para que Deus fez isso? Porque ele procurava a descendência prometida, que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, que não sejais infiéis. Então, o casamento, ele tem um propósito: buscar a descendência. Ou seja, o propósito do casamento não é só a minha felicidade. Isso aí é uma visão... Também, Deus nos dá alegrias no casamento também, é claro. Mas o propósito final, máximo, você vê que Deus buscava descendência, ou seja, o propósito de Deus para o casamento eram os mandatos ali, crescer, multiplicar, uma descendência piedosa. Sabe por quê? Veja, tem gente que cresce num casamento criado só pela mãe, ou só pelo pai, ou casais divorciados, ou pai que não é pai, ou mãe que não faz papel de mãe, e se torna gente? Tem. Mas é exceção. Então, quando Deus diz aí, por que Deus fez, havendo nele um pouco de espírito, porque fez somente um? Porque buscava a descendência que prometera. Então, a família, pai e mãe, um pai e uma mãe, é o ambiente natural para essa criança, para esse filho, claro, principalmente se for uma família da aliança, crescer no caminho. Crescer, ser orientado de forma bíblica, de forma a glorificar a Deus. Esse é o padrão, é isso que os nossos filhos devem ver dentro do nosso lar.
né? A figura, um pai e uma mãe. Isso é muito forte, né? Até os incrédulos, às vezes, se preocupam com isso, né? Meu filho não vai ter um pai ali presente, ou a figura materna, e há uma preocupação até mesmo natural aí das pessoas, que não, mesmo aquelas que não servem a Deus. O número de nascimentos de homens e mulheres é similar, por diversos motivos. Esse tipo de concentração de esposas para um só homem, ou de homens para uma só mulher, traz uma série de desequilíbrios. Veja, irmãos, mesmo tem a lei de Deus, mas vamos observar aqui, lembre lá do casamento de Jacó. Ele era polígamo. O que acontecia com as mulheres de Jacó? Disputa, ciúme. As duas eram irmãs, Lia e Raquel. Então esse modelo, nunca na Bíblia você vê, mas Jacó tinha duas mulheres e depois casou com as concubinas. Vá lá, veja lá se era coisa boa aquilo ali. A disputa, o sentimento do favoritismo. Daqui a pouco tinha a mulher favorita, daqui a pouco os filhos da outra era rejeitado. Depois você vê o caso lá de Ana, né? E Penina lá, de Ana, que ela não tinha filhos, né? Ela era a preferida, mas não tinha filhos. Então, sempre na sociedade, esse tipo de relação polígama, ela vai desequilibrar a sociedade. Isso não vai trazer coisas boas, nem para quem está tendo vários companheiros, nem, por exemplo, porque, por exemplo, você para pensar assim, nesses países polígamos aí, né? No Islã, ainda hoje, se o cara tiver dinheiro e condições, ele casa e ele tem várias mulheres. É óbvio que vai ter uma escassez de mulheres para os outros homens. O nível de estupro nesses países é muito grande. Tem muita história aí de mulheres ocidentais, né, às vezes guiadas aí pelo feminismo, e aí elas vão lá visitar esses países islâmicos, e a situação não é muito boa, não. Muitas delas vão lá e se decepcionam, porque é uma sociedade completamente desequilibrada. Então, até a observação natural vai lhe mostrar que as coisas isso não é bom. Essa poligamia que está aí, esse poliamor, essa situação social que está aí, ela traz mazelas, problemas, né? Há todo um tipo de dificuldade. Então, dentro do casamento polígamo, há orgulho, há contenda. Às vezes, a mulher perde o afeto do marido. Isso é muito importante, né, para a mulher. Inclusive, no Novo Testamento, o mandamento é: marido, amai vossas esposas. Então, imagina, o cara tinha ali várias mulheres, ele é um ser humano, ele não conseguia, talvez, demandar, né, aquela atenção toda, e às vezes até perdia mesmo a afeição ali pela sua esposa. Negligência e tudo mais que pode acontecer aí nesse contexto. Então o Novo Testamento apresenta novamente aí, na verdade claramente, a prática da monogamia. Essa é a característica do ancião, do presbítero, o marido de uma só mulher. Tem gente que diz assim, a gente está até estudando sobre a questão de oficiais, né, aqui na quinta-feira. Tem gente que interpreta esse texto aí, marido de uma só mulher, de duas maneiras. Uma é que é obrigatório ser casado, mas isso aí já Paulo, Timóteo, vários pais da igreja e homens de Deus na história da igreja já estariam fora, né, do ministério. Mas também, hoje, nós não somos numa cultura polígama, ainda não, né? Está caminhando para isso, mas ainda não somos uma cultura que aceita a poligamia. Mas há aquela coisa assim, de a pessoa ter vários divórcios e novos casamentos, às vezes sem motivo, porque tem situação que é lícito, sim, a propor o divórcio. E às vezes alguém diz assim, mas esse presbítero já está no 3º ou 4º casamento. E a Bíblia diz que é marido de uma só mulher. Será que isso se aplica a esse caso? Irmãos, se fosse esse o caso, então não poderia ter presbítero viúvo. Porque eu digo, o presbítero casou uma vez, aí ele ficou viúvo.
Aí ele casa de novo, então ele já teve a segunda mulher que ele teve, então ele não é mais marido de uma só mulher por causa disso. E se aí ele ficar viúvo de novo, a mulher morrer de novo, ele casar de novo, então ele não pode, porque ele já está na terceira mulher. Então o que o texto está dizendo aí é que o padrão é monogâmico, que o modelo é monogâmico, é isso que o texto está dizendo, é a interpretação que os reformados em geral fazem, é simples. Quer dizer que a gente aprova que, por qualquer motivo, o pastor vá lá e se divorcie, e esteja no terceiro, quarto? Não, ninguém está dizendo isso. O divórcio é sério, se ele não foi por motivos corretos, bíblicos, ele deveria não realmente ser reencaminhado para um ministério e tal, isso deveria ser feito. Mas, de repente, o pastor era um homem piedoso, foi traído, ou a mulher abandonou, o pastor estava num campo lá difícil, a mulher não quis, foi-se embora, não queria acompanhar o pastor. Aí o pastor vai ficar refém disso? O ministério dele encerra ali, por causa disso? Então, nosso entendimento é que o que está sendo afirmado ali, no padrão dos presbíteros, é a monogamia, certo? A maioria dos estudiosos concorda que o ensino de Paulo é uma proibição de poligamia ou bigamia de qualquer tipo. Então, hoje no Brasil, a gente vai evangelizar. Vamos evangelizar aí, vamos lá, vamos cair em campo e vamos evangelizar. Você não vai entrar numa casa que tenha um homem casado no papel com 2, 3 mulheres. Ele pode até ter uma ali e ter outra fora. E às vezes elas são rivais, mas às vezes não se conhecem, ou então. Mas você não vai entrar numa casa e ter uma família vivendo junto, polígama. Isso geralmente não acontece. Tem histórias aí no interior de homens que fizeram isso aí, conseguiram fazer isso. Às vezes sai no jornal, no Globo Repórter, aquele homem com não sei quantos mil filhos, as mulheres convivendo. Mas isso não é a regra no Brasil. Mas, quando nós fazemos missões, e na história da igreja, e na época do Novo Testamento, o Evangelho estava sendo pregado. E esse Evangelho encontrou famílias assim. E o pessoal se converteu. Imagina que você vai para um país islâmico, ou um país que aceita a poligamia. Esse homem, ele é casado no papel com essas 2, 3 mulheres, e elas dependem dele. Ali naquela cultura, é um compromisso. Os filhos dependem daquele pai. Aí muita gente diz assim, não, você tem que pregar e mandar embora as outras, e os filhos. Mas na história da igreja, o que a igreja tem orientado, certo, nessa questão, o pastor chegou no lugar, tem um monte de família assim, não é padrão, vai ensinar o padrão bíblico, e vai dizer, a partir de agora, não case mais, parou aí, já tem 3, tá bom, não vai procurar mais uma. E assuma a responsabilidade, você tem compromisso com essas mulheres, com esses filhos. Hoje não acontece o quê? Às vezes o rapaz, antes de se converter, fez filho com 2, 3 mulheres diferentes. Assuma, paga a pensão dos 3. Isso é um compromisso social. O Evangelho, ele não nos faz abrir mão das nossas responsabilidades, não, do nosso compromisso, não. É por isso que antes, se ele tivesse se convertido antes, o casamento teria protegido ele disso. De ter um filho com um, outro com outra, e tudo mais, mas o filho é dele, ele tem que assumir. É filho. Aí tem as leis do país que impõem a pensão, né, que vai cuidar, vai resguardar essa mãe, esse filho. Então, ele deveria ter, não quer ouvir, não gosta de igreja, né, não gosta da Bíblia, é contra o casamento, ataca o casamento toda hora, então, mas aí agora se converteu, tem as consequências dessa vida anterior. Então, nós podemos, ao enviar missionários, nos defrontar com essa situação, certo? É claro que, aqui eu volto a dizer, eram pessoas casadas, viviam na estrutura familiar. Agora, a pessoa vem para a igreja, está ouvindo a pregação e tem um amante, tem que deixar. É claro, né? Ali aquelas mulheres eram
casados. Então não dá. Tem amante, não existe isso. Não tem, não cabe. Né? Ou é casado ou é solteiro. Essa questão, teve um momento aí que a nossa igreja aceitou a união estável, mas isso já foi revogado. Aí a pessoa estava anos na igreja, aí o outro não queria casar e a igreja aceitou. Já vi um caso de gente, diácono na igreja, que não era casado, presbiteriano. Aí depois a mulher começou a trair, o homem ficou lá, tinha um filho sofrendo, e a igreja podia fazer o quê? Na verdade, não tinha um casamento efetivado. Veja a confusão que a igreja muitas vezes se coloca por conta dessas leis do casamento aí, do que está aí fora. Então, a igreja ela tem o seu padrão. Eu não estou falando de exceção, irmãos, de coisa que dá certo e que começa errado e dá certo. Eu não estou falando disso, não. Estou falando a gente está ensinando aqui a doutrina, o padrão. Certo? O padrão é esse. Pode ter uma história ou outra de começou assim. E eu conheço casos de pessoas que estão na igreja, que são pessoas muito crentes e que passaram por um processo desse. Mas a orientação da igreja tem que ser clara com relação ao matrimônio. Você aceitaria, por exemplo, um pastor que ele não é casado, vive em união estável? Né? Então, esse é um padrão. Então, se isso é exigido... Se é exigido dos presbíteros, marido de uma só mulher, esse é o padrão em geral. É exigido dos membros também. O que acontece é que tem gente que se converte e traz, lá naquelas culturas em que há poligamia, essas responsabilidades aí. Diga lá, meu irmão. Se puder, fale aí para ajudar. Nesse caso da união estável, como que a igreja exige o casamento oficial, né, pelo cartório, só que muitas vezes a outra parte é descrente, tal, não quer se submeter a esse tipo, mas também não quer se apartar, né, não quer ir embora. E aí, o que a igreja orienta nesse sentido? Que é um abandono, a pessoa tem que... Isso é trazido para a igreja como assim, joga na conta da igreja, tem que aceitar e pronto. Geralmente a pessoa não quer divórcio, ela não quer se apartar, mas a igreja ela tem um padrão. Ela tem que consertar a situação dela lá, esse é o ideal. Por que acontece assim? A gente recebe essa parte que não quer casar e que não casa mesmo mais, geralmente, se não se converter. Entendeu? Às vezes é um homem, como eu falei, o diácono, o rapaz lá depois foi eleito diácono. Está lá na frente da igreja, na liderança da igreja, e não é casado. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente quer fugir de um problema, não quer confrontar, desagradar, não é uma pessoa que não vai entrar na igreja, a menos. Certo? E acontece muito isso. A pessoa que... Eu já vi acontecer isso. Né? A pessoa ela está vindo à igreja, ela quer fazer parte da igreja, mas ela está num relacionamento que o lado de lá é incrédulo e não quer de jeito nenhum. E assim, fica geralmente as pessoas na expectativa que a igreja receba, simplesmente. E tem casos que depois dá certo, vem o casamento e tal, mas tem casos também que dá errado. Então, você pode citar um caso para mim que deu certo e eu posso citar vários que deu problema. E aí? Então a gente não pode, a igreja, a teologia, a Bíblia, a gente não pode, ao meu ver, tratar os problemas a partir de casos, de situações experimentais, de uma pessoa que experimentou uma coisa que deu certo para ela, querer virar padrão. Porque tem vários casos também que não deram certo. Entendeu? Então assim, a gente tem que ter essa humildade. Quem passou por uma situação dessa, e tem que ter essa humildade de entender isso. Que existem muitos casos também problemáticos aí nessa situação. Então a orientação da igreja é tentar ir lá visitar o outro lado. Né? Na verdade, a união estável hoje dá muitos direitos, né? Eu até acho que a maioria, a minha impressão, quando a gente vai nos cartórios aí, eu estava lá, né, no casamento do Maxwell, várias pessoas que você vê que já vivem juntos. Na verdade, é raro hoje um casamento de um casal cristão que se guardou. A maioria já vive junto, e aí, por pressão, às vezes não entende o princípio bíblico, mas por pressão, às vezes vem a gravidez, aí vai lá e casa mesmo e tudo, mas nem gostam daquilo, acho que é só um papel, não entendem que, né, a questão diante de Deus.
Então, assim, irmãos, é uma situação difícil. Eu sou conciliável, eu tenho a minha posição com relação a isso. Tem que se ver o que é que a igreja diz hoje com relação à união estável. Eu não lembro da última decisão do Supremo Concílio. Seria necessária uma pesquisa no Digesto, no iCalvinos. Mas eu sei que houve um tempo que a igreja estava aceitando e que eu lembro, que eu estou lembrado agora por último, é que caiu. Isso caiu. Certo? Então, o conselho tem que tratar isso aí, mas a minha posição a princípio é que eu acho que a pessoa tem que se regularizar e resolver. Eu já vi casos também de pessoas que viviam assim e tinham uma pensão. Aí se casasse, perdia a pensão. Aí não queria casar porque ia perder a pensão de um outro casamento anterior. E a igreja fica como? Refém disso aí? Né? A pessoa não casa porque tem questão econômica, outras questões. Entendeu? Então, assim, são coisas delicadas, né, irmãos? Não vou dizer que agrada a mim ser, não é que eu tenha prazer de ser estraga prazer das pessoas, mas nós temos que ver o que a Bíblia diz para nós, né? E aí e aplicar de fato isso. Ok? Com relação lá, então nossos problemas são mais graves, né? Se você chegar num país polígamo, era mais prático porque o cara era casado de papel, passado com aquelas outras mulheres, e ele tinha que cuidar delas e dos seus descendentes. Certo? Isso que acontecia lá. Ele diz aqui, Spru, que não há um problema muito grande dessa questão de poligamia, mas eu acho, irmãos, que isso está crescendo. Certo? Outros nomes, relacionamento aberto, poliamor. Tem igrejas também aceitando casamento homossexual. 2 homens, 2 mulheres. Nos Estados Unidos, isso já está acontecendo. E está havendo lutas nas câmaras de deputados para aprovar isso. Eu acho que é nas câmaras aí, né? Leis. Então, o magistrado civil, ele não é cristão, ele é apóstata, ele é pagão, e está havendo uma pressão para que a igreja aceite também essas uniões que não são bíblicas, que não seguem o padrão de Deus. E tem igrejas aprovando também, casando pessoas do mesmo sexo, aprovando casamentos ilícitos, segundo a Bíblia. Viu? Porque tem, mais na frente não vamos falar hoje, tem o casamento incestuoso. Também que é um casamento que é proibido na palavra de Deus. Não é todo casamento que é lícito, aprovado. Há o casamento incestuoso. Ali muito próximo, na questão sanguínea, familiar, que a Bíblia reprova isso aí. E não é lícito. O Estado não deveria aprovar isso. O Estado é porque ele não é cristão, ele abandonou a Bíblia. E nós não podemos aprovar isso, né? Aprovar também esse tipo de coisa. A nossa confissão fala disso, nossa doutrina fala sobre isso. Então, tem aí cortes americanas que abandonaram a lei de Deus, aprovando uniões do mesmo sexo. E o que aí, pastor, e como é que uma igreja que tem a Bíblia, aprova casamento de pessoas do mesmo sexo? Volto a dizer, a partir da Bíblia as pessoas tiram todo tipo de heresia, e o que eles vão dizer é que, não, a Bíblia é um livro antigo. Isso aí é coisa do passado, de outra cultura, de outro tempo. Isso não é obrigatório para nós hoje. Meu irmão, preste atenção nesse argumento, porque muitas coisas que são ditas, não só nessa área aí, muitas coisas que nós não queremos nos submeter e praticar com relação à Escritura, o argumento é esse. É cultural, é daquela época. Então é esse mesmo argumento que homossexuais estão usando, que estão dentro de igrejas, né, supostamente crentes, para viver vidas imorais, né, e abomináveis diante de Deus. Na Bíblia é muito claro, qualquer relação entre 2 homens e 2 mulheres é proibido na palavra. São pecaminosos esses relacionamentos e abomináveis diante do Senhor.
Irmãos, alguma pergunta, dúvidas aí até aqui? Na verdade, já estou concluindo aqui. Irmãos, se puder fazer as perguntas no microfone, é melhor, porque quem está em casa... Diga lá, Diácono. A primeira é: Abraão não tinha filho. Deus prometeu a Abraão ser o pai de todas as nações. E ele não tinha filho. Na união do casal, ele terminou-se Sara convencendo Agar para coabitar com Abraão para ter um filho. Depois, chegou, já que o senhor já falou aí, depois de Ismael crescido, essa Agar começou a ciumar de Sara, de Isaac, que já veio Deus colocou Isaac na vida de Abraão, que esse era que ia ser a bênção das nações. Então, eles começaram a ciumar, e o que Abraão fez com Ismael? Mas aí, inclusive, essa questão aí que eu falei do não abandono, né? Pronto, essa questão aí, irmãos, ela tem um propósito até alegórico, certo? Inclusive, Paulo, ele fala dessas duas alianças. Agar, ela representa a aliança do Monte Sinai, e Sara representa outra aliança. Então, de fato, ali há uma despedida de Agar, mas Abraão teve outras mulheres. E quando vai na época de Abraão morrer, ele não quer que esses outros filhos herdem com Isaac, e ele manda essas mulheres com algumas heranças para longe de Isaac. Então, assim, o fato de Abraão ter mandado Agar embora, não quer dizer que ele deixou de ser polígamo, não, viu? Só esse detalhe. É difícil, irmãos, para nós é um pouco constrangedor abrir a Bíblia e ver, né, essas coisas, mas nós temos que, a Bíblia é a palavra de Deus, ela está revelando ali, e ele era polígamo. Agora, tanto Abraão, antes de se converter, ele tinha uma cultura pagã, ele era de Ur, e essa coisa de Sara, essa coisa de querer barriga de aluguel, eu não posso ter filho, vou dar meu marido para uma mulher para ela engravidar e o filho dela é meu. Essa ideia aí de barriga de aluguel, essa ideia era uma ideia da cultura ali, pagã. Isso aí é que era da cultura lá daquela época. Então, para Sara e para aquelas mulheres ali, era um movimento até um pouco natural. Mas veja que não era bom, dava problema. O irmão citou aí muito bem, deu problema o casamento de Abraão. Mas essa questão Deus tinha um propósito com essa expulsão de Ismael, tem um propósito com isso aí, que à luz da Bíblia você percebe, mas a igreja ela não tem orientado em países onde um homem tem várias mulheres, porque em geral nesses países, nessas culturas, essas mulheres virariam mendigas, ficariam desamparadas mesmo e tudo. Então a igreja na sua história ela tem tido esse cuidado aí, porque não tem previdência, não tinha pensão, esses negócios não. Não é assim, vai embora e eu vou ficar te dando pensão, não tinha isso não. A mulher ia ficar totalmente desamparada mesmo. Não sei se era isso que Raimundão queria enfatizar, né? A outra o senhor já deu o início. Sim, pergunta. Foi o que aconteceu agora com essa guerra. As barrigas de aluguel e as crianças, os pais dos filhos de barriga de aluguel, eles se debandaram e largaram as crianças lá para ou o governo, ou quem for tomar conta. Estava uma série ali, eu não sei se o irmão chegou a ver na reportagem, não sei se foi que viu, e estava lá, que era um bocado de criança necessitada de pai e de mãe, e os pais sumiu, largou lá, simplesmente largou, abandonado. Aquilo, eu vi aquilo ali, meus olhos encheu de lágrimas, porque aquilo é uma perversidade. Se você não pode criar, não provoque, não procure
uma criança que você não pode criar. E aquilo, eu chorei ali, eu fiquei ali ouvindo aquela reportagem, me encheu meus olhos de lágrimas de ver, não pelos pais, pelas crianças, as crianças sofrendo, ali ele inocentemente, vendo cobrir bomba por um lado e por outro, ele sem saber nem o que é que ia acontecer na sua vida. Era só isso, pastor, que eu queria... Isso, então, veja coisas bem intencionadas que deu problema, né? Ismael é um exemplo de a barriga de aluguel, tal. Isso aí, irmãos, tem uma área aí que é a bioética. Porque hoje é o seguinte, ó, vamos dizer que tem alguma irmã, ou alguém, não vou falar de irmã não, que eu acho que uma irmã não faria isso, né? Mas vamos dizer que tem uma pessoa aí que a mulher, o marido não tem condição de engravidá-la. Ela é fértil, mas ele não tem. Ele é feito lá o espermograma, alguma coisa, e não tem. Tem bancos de esperma aí. Não precisa ter nenhum contato íntimo, né, amoroso. Ou então a mulher não tem mais óvulo, não pode, não consegue. Aí tem bancos de óvulos aí, de alguém que você nem conhece. E aí, pegar esse gameta e unir ali na barriga da pessoa. Será que seria correto fazer isso? Isso é uma coisa complexa, né? Dificílima. Então, mas veja que temos que ter cuidado, porque veja o caso de Abraão ali. Deu problema depois, né? Não foi bom. Mas Deus tinha um propósito com Ismael. Então, Deus cumpriu o seu propósito. Mas não é que foi bom, não é que foi ideal aquilo ali que aconteceu. Diga lá, minha irmã Bia. Surgiram denominações que saíram, né? A nossa igreja rompeu. A igreja mãe que plantou a nossa igreja aqui, que mandou Simon, hoje lá tem pastor, casamentos homossexuais. É por isso que nós temos que ter a fidelidade à Escritura. Entendeu? A gente tem a nossa denominação, a gente não é contrário às estruturas denominacionais. Deus usa as estruturas. No Antigo Testamento tinha o templo, tinha o sacerdócio. Então, assim, nós não devemos ser avessos à estrutura, mas nós não devemos nos apegar acima de Deus e da Escritura. Porque se a igreja chegar lá e dizer assim, agora está aqui o Supremo Concílio aprovar isso. Então eu entendo que nós não devemos nos manter fiel à Escritura, aos símbolos de fé. O rapaz, você está querendo perguntar? Sim, sim. Isso. O problema da inseminação artificial qual é? Eles não pegam só um óvulo, eles pegam vários para poder ver o que vai vingar. E vários são congelados, outros se perdem. Então entra numa questão ética. Tem gente que está tão assim despreocupado com isso, não é coisa da ciência, nem pensa nessas questões. Então, o nível de desenvolvimento científico, né, que nós nos encontramos traz para a igreja hoje dilemas muito profundos, éticos. Sim. E está piorando. Então a ciência está querendo o quê? Desenvolver crianças fora da barriga da mulher. Essa questão do projeto Genoma aí, de já fazer um mapeamento, e se não tiver cuidado, interferir nessas questões. Então, isso. Então veja que isso aparece na ficção, mas a gente não entende que é cristão por qual seria o interesse disso, né? Mas de repente o Estado ele tem interesse nisso por algum motivo, ele vê vantagem, e se ele quiser começar a criar in vitro aí essa prole, né? Porque veja que
Quando a pessoa nasce dentro de uma família, pai e mãe e tal, isso é muito forte, essa instituição. A família é muito forte. E aí o Estado, ele pode, por algum motivo futuramente, não querer, né, esse vínculo mãe-filho, pai-filho, e chegar a esse absurdo, né? Então, são questões éticas, são questões de bioética, né? Tem livros aí também sobre isso. Quem é da área de saúde, como o Bia aí, eu recomendo que compre livros, leia, né? Você vai se defrontar na sua profissão com situações desse tipo. Você vai ter que tomar decisões ali. Então, eu recomendo que pesquise essa questão aí, né, da interação da Bíblia, a teologia, com a ciência também na bioética. Diga, irmã Marília. Essa questão, né, do desenvolvimento da ciência, né, como tecnologia, e aí também mostra como a humanidade se forma, né, essa questão de ter brincar de Deus, e também de achar que filhos são direitos, né? De um lado, a questão do aborto, né, os abortistas, as pessoas que querem, né, proteger isso. De outro lado, tem a pessoa que acha que, tipo assim, tem direito. Do mesmo modo que ela acha que o filho é um direito dela, que o corpo dela é um direito que ela pode dispor, né, disso. Tipo assim, já que é um direito meu, eu também posso, né, não querer, né, usufruir desse direito. Da mesma forma, buscar o filho, mesmo que você não tenha condições, né, naturais, Deus não deu, mas eu quero que eu tenha um direito. Então é viver a vida humana como produto, né? Não, eu vou ao mercado, eu escolhi qual estilo eu quero, a cor, né, o cabelo, se vai ser doente ou não, doente a gente buscar. Enfim, então O que acontece hoje é o seguinte, é que realmente o casamento, o propósito do casamento, nós vamos ver na próxima aula, o propósito do casamento não é só me satisfazer meus direitos. Então, o natural é os filhos. Se não pode, aí Deus tem um propósito, Ele é soberano, acontece. Mas essa coisa de não querer ter o filho, que está hoje muito forte isso, né? Isso aí não tem base também um dos princípios do casamento é a procriação. Porque o que acontece? Se nós que somos cristãos, crentes, não queremos ter filhos, não vai ter gente piedosa, porque isso é uma das maneiras da gente produzir descendência piedosa, de ter gente de bem no mundo. Então, há essa propaganda. Enquanto a gente aqui está com autocontrole de natalidade, os islâmicos estão lá tendo filho a rodo, os chineses, e daqui a pouco eles vêm aqui e dominam tudo. Então a gente não quer, e aí sem falar assim dos ímpios, né, que não temem a Deus, que não instruem segundo a palavra de Deus. Então você tem que aceitar que você vai conviver numa sociedade de pessoas incrédulas, ateístas, inimigas de Deus, porque nós não queremos propagar por descendência santa, a desenvolver a sociedade, contribuir, porque a mãe, quando ela tem o filho, a família ali, ela está servindo a sociedade, servindo o reino de Deus. É claro que tem os eleitos, né, e sabemos que pertence a Deus a salvação dos nossos filhos, mas eles vão ser pessoas de bem, se forem criadas num lar piedoso, com pai, com mãe, com orientação, eles vão ser pessoas de bem, sim. E o nosso desejo é que eles sejam mais do que isso, salvos, sejam convertidos, né, que eles possam ir para o céu com Jesus. Mas se nós não cumprimos essa função, os outros vão cumprir, ou não também, né, não sei, mas é terrível. Eu nunca ouvi falar disso, não. É terrível, né? Quando você abre, né, espaço para você brincar com a vida humana dessa forma, não tem limite, né? É o nível de apostasia de tudo isso, a base. É por isso que essas perguntas, né? A gente vai cedendo no padrão bíblico. Não, mas isso vai adaptando, a gente vai cedendo e a coisa vai desenvolvendo. Então, a igreja, eu creio que a igreja ela tem que ter firmeza. Existem casos, existem situações que são tratadas pastoralmente,
casos particulares, mas o princípio geral, né, é esse aí, é a monogamia e etc. Né, um homem e uma mulher, não é lícito a poligamia de modo algum, e nós devemos resistir, né, a essa coisa de poliamor, relacionamento aberto. Né, o pessoal está ali casado, não, mas agora quer continuar, tem que abrir o relacionamento, você tem que deixar eu ter outro, coisa desse tipo. Isso aí, né, não é o padrão, né? Nós não devemos nos conformar com esse mundo e tudo mais. Ok, irmãos, o tempo acho que já acabou, já passou. Vamos orar e nos encontramos à noite aí com a graça de Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos por esse momento de aprendizado, e estamos aqui diante do Senhor, da tua palavra, em meio a uma sociedade que já virou as costas para a Escritura, as leis que são criadas, e tudo que é feito aí fora ignora completamente o Senhor, as instituições do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, da tua igreja, das famílias, dos filhos. Ó Deus, nos dá cumprir o nosso dever no casamento, na família, na sociedade. E nos ajuda, ó Pai, a entender o teu propósito, a tua vontade, a te agradar, a buscar agradar ao Senhor. E que assim, ó Deus, venha o teu reino sobre nós, sobre nossas famílias, sobre esse mundo mau. Que Cristo venha reinar e que a verdade venha resistir e prevalecer, ó Pai. Não nos deixa ser levados pelo engano, pelo erro, mas que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Assim nos dá um dia abençoado de busca do Senhor, nos traz a noite para o culto. Assim pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 18 horas estaremos juntos aqui com a graça de Deus. Vamos em paz e até mais tarde.